Fazem a diferença. Eu sou Rosana Vale, deputada federal, é o meu segundo mandato e sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. E eu estou ao lado de mulheres fortes também, que têm uma presença marcante na política. A deputada estadual Valéria Bolsonaro, que também é secretária da Mulher no estado de São Paulo, está fazendo um trabalho brilhante no estado, trazendo a política pública na ponta para as mulheres. Eu estou aqui também com a Kesley Foresto, que é de Campo Limpo Paulista, é vereadora na cidade. Muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Mulher Pode. E tenho a Dana Costa, que é presidente do PL Mulher de Mogi, do Alto Tietê também. Fizemos um encontro maravilhoso em Mogi. A Dana é advogada, tem uma grande contribuição para fazer e para trazer para a nossa política e para as mulheres daquela região. Dana, esse encontro, vou começar pelo encontro que nós fizemos em Mogi. Já fiquei sabendo que depois do encontro as mulheres continuaram engajadas e indicando aí que querem continuar trabalhando para trazer as mulheres, não é isso? É verdade. Foi muito interessante porque eu não esperava, né? Primeiro a gente não esperava aquele número tão grande de pessoas ali presentes, de pessoas engajadas, e as pessoas que me procuram agora. Quer dizer, eu não estou dando conta de atendê-las, estou me organizando para isso. Mas as pessoas me procuram porque, olha, eu preciso ajudar a mãe atípica, e a gente precisa... Então, a gente percebe uma demanda gigante, reprimida, e que nós vamos dar conta disso. Vamos sim. Valéria, você também tem feito um trabalho viajando o estado, mostrando que a mulher precisa participar mais da política e mostrando para que nós estamos na política. Nós estamos para provocar mudanças e fazer a diferença. Sim, graças a Deus, a gente tem viajado bastante. Eu tenho, a cada 15 dias, eu estou num lugar, num município diferente, levando as carretas da saúde, né, e do empreendedorismo, para que as mulheres sejam atendidas ali na ponta, bem no município, que eu falo que é onde tudo acontece, né? As coisas acontecem dentro dos municípios. E aí nós fazemos esse atendimento que não é só num município, mas é sempre numa micro-região. Então, traz ali o atendimento direto com as mulheres, e eu aproveito sempre para mostrar a importância de que dentro dos municípios também tenham ou uma secretaria da mulher, ou uma coordenação da mulher, ou um departamento dentro de alguma outra secretaria, porque para o Estado atender fica mais fácil e para que as prefeituras consigam também desenvolver as suas políticas públicas para as mulheres. Nós temos um Estado muito grande, cada região tem ali a sua diferença, a sua peculiaridade, então é muito importante que esse despertar aconteça para as nossas mulheres. Agora, Kesley, como que é em Campo Limpo Paulista a participação da mulher na política? Você é uma única vereadora ou tem mais vereadoras? Como você conseguiu aí romper essa bolha e hoje representar todas nós lá na sua cidade? Bom, minha segunda legislatura, Rosana, foi um trabalho assim que eu não esperava entrar para a política, não tinha isso, eu sempre gostei, acompanhava a política, mas nunca me vi dentro da política. Acho que como a maioria das mulheres, né? E então eu era uma mãe que cuidava dos filhos, cuidava do meu comércio e me vi num momento que eu falei, não, eu preciso sair da minha zona de conforto. O que adianta a gente só ficar reclamando? A gente tem que arregaçar a manga e também, né? E me lancei candidata a vereadora, fui eleita, e nessa legislatura, sou a única vereadora eleita. Então, sou a única representante feminina na Câmara de Campo Limpo Paulista. É desafiador, mas eu acredito que eu não tenho problemas, eu sou muito respeitada na Câmara que eu atuo, né? Tenho um trabalho bem edificante com a ajuda da Valéria Bolsonaro, levamos a frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência e doenças raras, onde eu tive apoio de outros vereadores, e assim a gente começou a trabalhar essa pauta em defesa da pessoa com deficiência. Então, para mim, é uma honra fazer parte da política e representar o PL
PL Mulher na minha cidade. Tá certo. Dana, como você está vendo esse novo momento do PL? Eu sei que o PL sempre priorizou, sempre deu voz para as mulheres, mas a partir de 2023, com a chegada da presidente nacional do PL Mulher, que é a Michele Bolsonaro, a gente sentiu esse movimento crescer no Brasil todo. E percebemos também do nosso presidente Valdemar Costa Neto que ele está no coração dele, sabe? Não é uma obrigação, está no coração dele incentivar as mulheres, fazer com que as mulheres elas entrem para a política de forma segura. Como você avalia esse novo momento do PL? Olha só, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que você tem toda a razão. O Valdemar, eu o conheço há muitos anos, estou casada com ele há muitos anos. É o pai da Catarina. É o pai da Catarina. E a Dana é a mãe da Catarina. Ele sempre teve mesmo esse olhar muito feminino, ele sempre viveu num universo muito feminino, com a mãe, com as irmãs, com as sobrinhas. Sim, eu acho que o PL melhorou muito com relação ao olhar para a mulher, e especialmente com a vinda da Michele Bolsonaro. Eu acho que ela deu uma impulsionada muito forte, muito grande, é uma grande líder que nós temos, e eu pude descobrir isso no seu evento, no evento de posse, da sua posse, na Alesp, quando estive lá, e vi que nós fazemos a diferença quando tem mulheres que atuam o tempo inteiro, mulheres da sociedade, que fazem a diferença na vida das pessoas, que buscam auxiliar, que atuam mesmo no coletivo, seja na área social ou na área política. Então, assim, com a abertura do espaço que o Valdemar nos deu, claro, o Bolsonaro junto, apoiando, nos apoiando a Michele Bolsonaro, dando esse espaço para ela, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e tocar em frente, trabalhar, unir forças, para que a gente possa trazer as nossas pautas e para que a gente possa, de fato, ter esse olhar diferente para a sociedade e auxiliar numa política melhor. Deputada Valéria, na sua região, o que você percebe também dessa mudança do PL? A gente tendo a inspiração da Michele Bolsonaro, que viajou o Brasil, fazendo com que as mulheres se sentissem participantes, né? Não coadjuvantes, mas protagonistas dessa história política de transformação. Na sua região, você percebe também essa mudança? Sem dúvida nenhuma. A região metropolitana de Campinas, não só metropolitana, mas administrativa, também teve um crescimento imenso de vereadoras, né, de candidatas e de vereadoras que conseguiram se eleger, estão pela primeira vez, conquistaram ali o seu espaço dentro dos seus municípios. Também teve um aumento de vice-prefeitas, de prefeitas. Então, a gente tem ali um despertar, que é o que eu mais falo. O mais importante é a mulher conseguir enxergar que ela pode, sim, ocupar esse espaço, que ela tem, sim, a oportunidade, que ela tem visão, que ela tem uma forma diferente de tratar os assuntos municipais. E essa sensibilidade, esse cuidado que a gente tem, esse chegar próximo das pessoas, conversar de uma forma mais carinhosa, de uma forma que não é tão técnica para as pessoas, para a população. É uma forma mais de aconchego, de abraço, que traz para essas mulheres um respiro e não, vamos juntos, olha, tem isso aqui, vamos fazer. E a gente tem esse trabalho todo, o Estado todo tem muitas pautas, o empreendedorismo, a saúde, a educação. Eu brinco que as mulheres, nós, mulheres, somos espaçosas. Estamos em todos os locais, educação, saúde, habitação. Então, tem muito trabalho a ser desenvolvido e esse nosso olhar junto à população traz um resultado muito benéfico, não tenho a menor dúvida. Isso mesmo. E a Kesley tem um trabalho também voltado para as causas sociais, né? Fala de acessibilidade, é a sua bandeira? Não era. Quando eu fui eleita a primeira vez, Rosana, eu confesso que eu pedi para Deus um direcionamento. Eu falei, Deus, qual que é meu propósito?
E assim foi se aparecendo pessoas na minha frente que tinham conhecimento da causa da pessoa com deficiência e que falaram: você conseguiu, então você vai ser nossa voz na Câmara em Campo Limpo Paulista. E assim começou o trabalho. Aí foi quando encontrei a Valéria em Brasília, na porta do Eduardo, um dia, Eduardo Bolsonaro, e ela falou: nossa, tem um projeto para você, Kesley. E aí a gente começou. Então já aprovamos novamente a frente parlamentar com o apoio dos vereadores lá. Já fizemos ações agora defendendo a causa das doenças raras, das mães raras. Então, é impressionante, Valéria. Dá uma brecha para uma mulher mesmo que acontece isso, né? Ela vai que vai. Então, quando chegam causas muito difíceis, os próprios vereadores falam: procura a vereadora Kesley, ela vai te ajudar com relação a isso. Porque a gente não se contenta com não, a gente não se contenta com porta fechada, a gente dá a volta e vai e luta pela pessoa até o fim. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, são vereadoras, a Sonaira Fernandes, uma conhecida nossa, que é vereadora na capital, já no segundo mandato, e a Sol do Autismo, que é o primeiro mandato dela, vereadora em Araçatuba. E hoje nós vamos discutir um tema importante, um tema que faz parte da bandeira da Sonaira e faz parte também da bandeira da Sol do Autismo. O nome já fala, né? A Sol resolveu entrar para a política por um propósito. Ela é uma mãe atípica. Então, hoje nós vamos conversar como as ações concretas, através da política, conseguem transformar a vida e melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas e principalmente das pessoas mais vulneráveis, as que mais precisam da política pública. Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulher Pode, do PL Mulher. Vamos conversar falando com a Sol do Autismo, para que ela conte para a gente como é que foi esse despertar, Sol. Por que você resolveu entrar para a política? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. E o meu despertar para a política foi justamente vendo a dificuldade e a luta das mães, das mulheres atípicas, em proporcionar qualidade de vida para suas crianças, políticas públicas. Eu sou uma mãe atípica que, em 2017, quando o José Felipe foi laudado, a partir daquela data, eu passei a frequentar a Câmara Municipal toda segunda-feira, solicitando, levando indicação de projeto de lei para vereador. Às vezes eu via que era muito difícil, muito moroso para o vereador aceitar aquele projeto de lei, a gente tinha que ficar no pé. E eu tenho um grupo de mães, hoje nós somos um grupo de 300 mães, e quando surgiu a oportunidade eu nunca fui filiada a partido nenhum, sempre fui de direita, mas não fui filiada. E quando começou a campanha política, surgiu esse convite, as mães me incentivaram, cobraram muito de mim, falaram: a gente precisa de alguém lá para estar representando a gente, para estar ajudando a elaborar políticas públicas, para estar lutando pela gente, e hoje eu estou lá, deu certo, nós temos o Gabinete da Inclusão. Nós atendemos cerca de 55 mães por semana, de famílias atípicas de Araçatuba, e nós levamos informação, nós levamos acolhimento para essas famílias, nós levamos uma palavra amigo, um ombro amigo, porque quando você lauda um filho, o caminho das pedras, o luto é muito grande, e nós temos muitas mães doentes, muitas mulheres doentes, nós levamos acolhimento, um pouquinho da cura para essas mulheres de esperança. Olha, agora vamos falar com a outra Sol, que é a Sonaira Fernandes, que também é uma lutadora dessa causa, né, Sonaira? A gente tem visto as suas ações, principalmente na capital, e a necessidade de estarmos falando sobre isso, né, e trazendo as mulheres para participarem mais da política, porque as mulheres transformam nessa causa principalmente. É verdade. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar participando desse pod aqui com duas mulheres que influenciam, com duas mulheres que inspiram tanto a política. E o meu despertar, né, para esta causa tão nobre, ela veio de uma forma bem forte quando eu assumi a Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo. Chegou para mim, né, começou a chegar os primeiros casos de famílias atípicas. E eu falei, eu nunca tinha ouvido o termo famílias atípicas. E aí eu fui, né, entender o que seria uma família atípica, o que seria uma mulher atípica.
E aí chegou os casos, né, das famílias, das crianças especiais e até das próprias mulheres, né, que acabam sendo também, tendo alguma doença rara e tem um filho que precisa de cuidado especial. E aí, quando nós começamos a receber essa demanda na Secretaria da Mulher, nós percebemos de como as mulheres, Sol, elas estavam também dependentes e necessitadas de cuidado. Porque a mulher, né, quando recebe um diagnóstico de alguma alteração ali que o filho tem, de alguma deficiência, algumas dessas mulheres, deputada Rosana, elas são abandonadas pelos seus maridos, né, pelos seus companheiros, e essa mulher fica com toda a responsabilidade. Então, muitas delas passam a morar de favor, muitas delas perdem os seus empregos, muitas delas não têm autoestima, e essas mulheres ficam doentes. E quando começou a chegar o caso, né, esses casos na Secretaria da Mulher, eu pensei, como que nós vamos atuar, né, para que a gente consiga cuidar da criança que necessita. Muitas dessas crianças só ainda não tinham laudo, não tinham um diagnóstico certo do que realmente, né, aquela criança tinha. E ali eu comecei a me apaixonar de verdade pela causa, né, por entender a necessidade que muitas mulheres tinham, né, de atenção e de alguém que fosse voz de fato para defendê-las. E o que é a maior dificuldade quando as mulheres chegam com as suas famílias? Você falou o caso de muitas mães que acabam perdendo os empregos e precisam até sair dos empregos para cuidar dos filhos. O que você acha que é a maior falha da política pública que não consegue alcançar essas famílias? É a falta da política pública para acolher essas pessoas, né? É as pessoas entenderem que aquilo ali não é uma doença contagiosa, de que a mulher, porque ela tem uma necessidade, porque o filho dela tem uma necessidade especial, essa mulher não é incapaz de produzir. E às vezes a falta de política pública que realmente abra espaço, de que pense para essa mulher e para essa família, torna tudo muito ineficiente. Então, se a mulher ela tem um filho com alguma necessidade especial, essa mulher não pode ser contratada porque ela não vai render. Ela vai faltar muito no trabalho, ela vai começar a dar desculpa e tudo vai ser culpa do filho dela. E a gente precisa sustentar, né, e levar a educação dentro das instituições para dizer, não, a mulher ela é capaz, sim, de produzir e de pensar em política pública a partir da necessidade que ela enfrenta. Né? Então, quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, né, o relatório, né, o extrato que a gente tinha da situação é que não tinha, deputada, uma política pública que pensasse sobre isso, não tinha uma educação para que as pessoas conseguissem acessar, para que elas entendessem de que a mulher ela é capaz de produzir. As mulheres albinas, por exemplo, elas podem produzir. E qual é a necessidade das mulheres albinas? Protetor solar. Então, muitas delas não saem de casa porque elas não têm acesso a protetor solar. Então, a gente precisa pensar numa política pública, né, fazer com que os nossos líderes, os nossos governantes entendam que pensar na mulher albina é pensar também no mercado de trabalho, de como essas mulheres podem produzir. Agora, Sol, eu percebo que o diagnóstico do autismo tem aumentado muito. Hoje, a porcentagem de crianças nascidas, acho que a cada 34, uma é diagnosticada. Isso é uma atualização. Cada 31. 31, uma é diagnosticada com autismo. E as realidades das cidades ainda não estão para atender toda essa necessidade. Você, como uma vereadora, tem lutado bastante no seu município de Araçatuba. Nós temos mulheres vereadoras que estão acompanhando esse podcast, temos mulheres que estão no PL, mulheres de direita, mulheres que estão em posições de comando. Nós vamos conversar com duas prefeitas do PL, a Gi Franzotti, que é a prefeita de Potirendaba, e também a Nelita, que é prefeita de Iracemápolis. Nós vamos falar sobre a presença das mulheres na política, vamos falar da importância de incentivarmos cada vez mais a participação feminina. As mulheres, elas entraram na política para fazer a diferença. E aqui no estado de São Paulo, entre os 645 municípios, a gente, nessa eleição de 2024, aumentamos muito a participação das mulheres. Prefeitas, nós elegemos de 3 no passado,
para 9 prefeitas eleitas, vice-prefeitas de 9 para 16 e vereadoras no estado de São Paulo éramos 72 vereadoras e agora somos 184 vereadoras. Que honra, né? E que responsabilidade. Prefeitas, vocês na cidade de vocês, hoje é um bate-papo para a gente conversar sobre a participação das mulheres, para a gente falar também dos nossos receios, o que nós enfrentamos na campanha política. Eu saí também de uma campanha política na Prefeitura de Santos. O que é, vou fazer uma pergunta aberta, o que é ser mulher na política hoje? Quem vai começar? Vai. Quer começar, Anelita? Começo. Vamos, Anelita. Olha, primeiro é uma honra, né? A gente conseguir um espaço, um mundo tão moderno, tudo avançando, mas vem aquela coisa, mas é mulher, né? Eu não tive, se eu falar que eu tive algum problema de, ela é mulher... Algum preconceito? Nada. Eu não tive. Também eu me posiciono. Eu acho que a gente tem que ter a nossa... Não tem que ficar se vitimizando, a gente tem que trabalhar. Né? A gente é muito capaz. A mulher é capaz de muito mais. Eu não vou denegrir a imagem do homem, porque a gente também precisa do homem, né? Somos parceiros. Somos parceiros. Né? Mas a gente tem o feeling diferente, a gente para quem é mãe, para quem é... A gente vê tudo diferente, a gente tem a razão, a emoção junto. O homem, eu acho que é mais razão só. E eu coloquei na minha cabeça, eu não vim aqui para me vitimizar, eu vim aqui para trabalhar. Eu estou no segundo mandato. O primeiro foi bem difícil, porque a gente, né, não sabe muito bem como é que vai ser, mas a segunda campanha eu achei assim fantástica, extraordinária, porque eu fui para a rua, como na primeira. Eu saía às 6 horas da manhã, ia para as fábricas das empresas. 8 horas eu estava na prefeitura. Aí 5h30 eu saía, ia para a rua. Voltava 10h30 da noite. E se eu falar para você que eu falei do meu plano de governo em alguma residência, eu estou mentindo. Porque a hora que eu batia, era, a prefeita chegou, entra aqui, vamos tomar um café. Porque já eram os resultados que você estava colhendo do seu primeiro mandato. Então foi muito bom. Gi, você concorda também com isso? Que hoje é uma fase das mulheres na política onde já tem um reconhecimento maior? É uma evolução constante. Por exemplo, na Câmara Federal, a gente ainda não encontra essa realidade, ainda somos minoria, ainda encontramos um ambiente hostil, mas nas cidades, onde o contato é mais próximo com a população, você concorda que é mais fácil a aceitação dos moradores da cidade, por exemplo, na sua cidade, Gi? Sim, quando eu saí candidato pela primeira vez, é importante falar que a minha própria mãe dizia, mulher não ganha, porque nunca tinha havido uma mulher candidata a prefeita. Eu fui a primeira candidata e a primeira eleita. Então, um recado que eu dou para as mulheres, né, Anelita, é falar assim, não espere cotas, não esperem te colocar, te oferecer, ou alguém bater no seu ombro e te apoiar, Não, a gente tem que ir lá buscar e conquistar, não é? E eu também, como Anelita, eu entrei e fazia campanha. Nossa cidade é pequena, muita área rural. Quantos habitantes tem? Hoje nós temos 20 mil habitantes. 20 mil. Eu fiz campanha no meio na roça, né, com os catadores de laranja, com, né, os cortadores de cana, em oficinas mecânicas, em lugares assim de maior prevalência de homens, né? Nunca tive um problema. Eu não tenho essa coisa de falar por ser mulher, um preconceito. Nunca tive. As pessoas sempre me respeitaram. Estou no meu 4º mandato, o pessoal me respeita, né? E sou amorosa, carinhosa com a cidade, eles sabem que sou, né? Do coração mole, mas sou firme quando tem que ser. E como é que é essa harmonia? Ou então uma hora tem que ser firme, outra hora tem que ser mais doce, para não ser mal interpretada. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque algumas vezes para as mulheres, elas encontram, eu vejo pelos exemplos que eu encontro na Câmara. Se a mulher é firme, muitas vezes alguém pode falar, ela está dando piti. O homem, quando é firme, ele é corajoso. Fala, o homem é corajoso, a mulher não. Então, há esse cuidado, ou assim, vocês param para pensar, uma hora eu tenho que ser desse jeito, depois eu tenho que mudar a chavinha, porque senão não vão me respeitar. Contato com os vereadores, por exemplo. Como
que vocês lidam com isso, uma mulher no executivo? Jeito mãe de ser. Como que é a mãe, né? Não vai. Por quê? Porque isso, né? Agora eu deixo ir, agora eu não deixo ir. Isso pode, isso não pode. Eu trago muito jeito mãe de ser, né? Que a gente tem que ser firme, às vezes tem que falar um não, mas aquele não é o melhor, né? E sustentar, né? E aguentar aquele momento, né? Como que é, Nelita? Tem umas birras, né? Como os filhos fazem uma birra quando você fala não, às vezes a É mais população... um jogo de ego, né? Exato. Às vezes o teu vereador, assim... Eu costumo assim, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. Como que eu ia reagir? Então, eu levo de boa. Se for para ser firme, a gente tem que ser firme, porque porque é o seu CPF. É a sua responsabilidade. A gente não está lá para fazer caridade. A gente está lá para levar uma cidade nas costas, com uma responsabilidade que Gerir uma empresa. Gerir uma empresa. Um orçamento. Né? É um orçamento. E quando eu entrei lá, há 4 anos atrás, a gente era uma dúvida. Primeira mulher também, fui a primeira prefeita. Há 30 anos, a minha cidade vinha PT, PSDB. Aí vem uma mulher do PL, ganha a eleição, né? E agora, José? Agora tem que trabalhar, né? E agora, Maria? E aí eu levei uma equipe. Eu conversei bastante lá com o pessoal, eu falei, olha, eu vou pôr uma equipe, eu venho de uma iniciativa privada, eu preciso pôr especialistas aqui dentro. Então, não era secretaria ainda, eu que criei secretaria para esse próximo ano, nem sabia se ia ser comigo ou não, por orientação jurídica, porque o secretário, ele é o responsável pela pasta, a gente fica corresponsável, mas a diretoria não, é o meu CPF em tudo, se alguém fizer alguma besteira, eu que vou ter que responder. O secretário, você tem uma autonomia, né? Ele tem uma autonomia maior para responder. É o ordenador de despesa, né? Quando é diretoria, é a gente, então muda tudo. E, assim, eu sou formada em serviço social, é o amor de mãe, né? Porque a mulher é mais carinhosa, aquele cuidado, aquela coisa. Só que não dá para você fazer tudo. Porque, assim, a população às vezes não entende. A caneta está na sua mão, você pode liberar. Não posso liberar. Eu tenho controle interno, eu tenho tributos, eu tenho jurídico, né? A gente tem o Tribunal de Contas do Estado. Tem tudo. Então, a gente tem que ir com calma, fazer o que é certo. Vamos falar de família? Ai, delícia. O que a família representa nesse contexto quando a mulher, né, toma a decisão de participar da política, seja ela vereadora, vice-prefeita, prefeita, deputada, enfim. Qual é a participação da família? A família sofre? O que vocês podem dizer de testemunho da vivência de vocês na política? Gi? Eu penso que a família paga um preço alto, né? Eu sempre para os nossos filhos, os Alice também dizia a mesma coisa, vocês têm que ser exemplo. Vai brincar na praça, sobe no banco. Não pode, porque você é filho da prefeita, você é filho do prefeito. Então, nas pequenas coisas até hoje, né, adultos que estão. Então, a família paga a conta junto, né? A família sofre com os comentários maldosos, a família sofre com a sua exposição. Mas quando a família vê que você tem um propósito, que você não entrou na política, você entrou porque você tem um propósito, tem algo maior. Aí acaba todo mundo entendendo mais, né? E comungando do mesmo, né? Assim, se a família não abraçar, não funciona. Não vai. Né? Não funciona. E no começo, quando você decidiu, o marido, por exemplo, a mãe, a família falou, não faça isso, não vá para a política. No meu caso foi assim, meu marido falou, você está louca? Ele é engenheiro. E eu sempre fui jornalista, tive minha carreira na iniciativa privada. Quando eu falei, ele falou, você está louca? Como assim política? Como é que foi para você, Nelita? Eu juntei todo mundo em casa e falei, olha, eu recebi uma proposta de ser candidata a prefeito. E eu vou ganhar. Eu só preciso saber se vocês vão estar comigo ou não. Com meu marido, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão olhando. Eu falei, eu preciso de você como vereador junto comigo, meu irmão. Mas como você vai ganhar? Você não é política. Eu falei, gente, mas a gente tem um propósito. Nós não viemos aqui para fazer política, nós viemos aqui para transformar essa cidade. Eu preciso de vocês.